Bom, gente, essa aula a gente vai falar de um assunto, então, já conectando, né, a noção de produto interno, norma, operadores lineares, que é um tipo especial de operador, que a gente vai chamar de isometria, e são operadores que preservam a norma de vetores. Tá? Então, vamos definir eles assim. Então, a definição de uma isometria. O que é uma isometria? Bom, uma isometria. Deixa eu ajeitar. Uma isometria é um operador, né? A gente vai dizer que um operador por um espaço vetorial V é um espaço vetorial Z, um operador linear. É uma isometria se ele preserva a norma de vetores. Então, a gente está supondo, né, que, primeiro, nosso espaço vetorial é normado. Essa norma pode vir de um produto interno, como a gente viu na aula anterior. Então, V aqui é um espaço, a gente pode pensar, né, para simplificar, que V é um espaço vetorial com produto interno. A partir desse produto interno, a gente define uma norma. Essa é a norma induzida. E o que a gente está dizendo é que, se depois que você transforma o vetor V pela aplicação T e obtém o vetor T aplicado em V, os dois vetores têm exatamente a mesma norma, né, para todo Vzinho. Então, isso que é uma isometria. Tá? Então, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de ver algumas isometrias no curso. Talvez a mais simples tenha sido essa daqui. As rotações no plano. Então, se a gente toma, por exemplo, uma rotação no plano por um ângulo θ, por exemplo, uma aplicação, então, no R2 linear, que faz isso aqui, né? Então, ela pega o vetor de coordenadas x e y e leva num vetor que está rotacionado por um ângulo θ no sentido anti-horário, e as novas coordenadas desse vetor, como a gente sabe, são essas daqui. Ora, é elementar verificar que, se você pegar e calcular a norma desse vetor usando a norma euclidiana usual, né, a norma canônica no R2, aquela que vocês estão habituados a usar, então, se calcular a norma desse vetor, isso vai ser igual à norma do vetor xy, né? Só para lembrar, nesse caso, a norma de xy é a raiz do produto interno. Vou escrever com notação de produto escalar no R2. Então, a raiz do produto dele por ele mesmo, isso é a raiz de x² mais y². Só para vocês entenderem qual é o produto que está sendo utilizado aqui, para mostrar então que a rotação é uma isometria. O que é óbvio geometricamente, né? A rotação ela não muda o comprimento do vetor, então ela tem que satisfazer essa propriedade aqui. Uma observação importante é a seguinte, que toda isometria é um isomorfismo. Certo? Como a gente está lidando com transformações entre espaços vetoriais de dimensão finita, né? E esse caso é um operador linear, então o domínio e o contradomínio têm a mesma dimensão, são o mesmo espaço, né? Basta provar, por exemplo, né, que a transformação é injetiva, porque se ela for injetiva, ela é sobrejetiva, daí é um isomorfismo. Como é que a gente pode ver isso? Vamos olhar para o núcleo dessa transformação. Então, se a gente pegar um vetor V que está no núcleo, né, se ela é uma isometria, isso significa que a norma desse vetor, por essa equação, né, se o vetor é o vetor nulo, o vetor TV, então a norma vai ser o vetor nulo. Isso é propriedade da norma, né? Ora, mas a norma do vetor T calculada em V é igual, né, por essa relação que caracteriza a isometria, à norma do vetor V. E, portanto, a norma do vetor V vai ser igual a zero.
E de novo, usando a mesma propriedade de norma, se a norma do vetor é zero, isso implica que o vetor é o vetor nulo. Então a gente conclui que se V está no núcleo, V é o vetor nulo, daí o núcleo dessa transformação só contém o vetor nulo, certo? E a transformação T é injetiva, que era o que a gente queria mostrar. Então se a gente tem uma isometria, ou seja, uma transformação linear que preserva a norma de vetores, ela é inversível, né? Ela não é uma transformação singular. Muito bem, agora vamos olhar para propriedades um pouco mais interessantes de isometrias. Então eu vou enunciar isso na forma de um teorema. Esse teorema diz o seguinte. Então, suponha que você tem um operador linear sobre V, né? Um espaço vetorial com produto interno. Então vamos pensar aqui, fixar o nosso operador. Então esse é um operador linear sobre V, um espaço vetorial com produto interno. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. Primeiro, T é uma isometria. Ou seja, T preserva a norma de vetores. Segundo, T leva base ortonormal em base ortonormal. Então eu estou assumindo que vocês já sabem o que é uma base ortonormal, que vocês tenham visto os vídeos do Khan Academy, que ensinam inclusive a como construir a partir de um conjunto LI, um conjunto ortonormal, usando o procedimento de ortonormalização de Gram-Schmidt. Né? Então isso é um procedimento útil que vocês precisam conhecer. E a terceira propriedade é a seguinte: ele preserva o produto interno. Então se você calcula T, produto de TU por TV, isso é igual ao produto de U por V, quaisquer que sejam U e V no espaço vetorial. Então essas três afirmações são equivalentes. Então eu vou mostrar, por exemplo, como a primeira delas, né, T ser uma isometria, implica que T leva base ortonormal em base ortonormal. Então vamos primeiro começar com uma base ortonormal. Então vamos pegar, por exemplo, B, vamos dizer que V tem dimensão n, então B tem n vetores na base, e essa é a base de V que seja ortonormal. Ortonormal de V. Isso quer dizer, né, se a gente pegar e fizer o produto entre dois deles, isso é 1 se é igual a J e 0 se é diferente de J. Certo? É isso que significa ser ortonormal. Bom, T é isometria, essa é a nossa hipótese. Ora, se T é isometria, a gente acabou de ver que T é isomorfismo. E a gente sabe que isomorfismo leva base em base. Então, né, como T é isomorfismo, então ele leva base em base, a gente sabe que o seguinte conjunto, então, das imagens daqueles vetores, pela transformação T, também é uma base. É uma base em V. Tudo que a gente precisa fazer é mostrar que essa base é uma base ortonormal. Ou seja, a gente precisa mostrar uma relação como essa aqui envolvendo esses vetores. Como a gente vai fazer isso? Bom, vamos usar propriedades de norma e produto interno. Então o truque é considerar a norma da soma desses vetores. T calculado em EI com T calculado em EJ. Quando lidando com norma, sempre que você puder, considera ela ao quadrado para eliminar aquela raiz quadrada inconveniente, certo? Então,
Lembra, a hipótese é que V é um espaço vetorial com produto interno. Está aqui, um dos ingredientes do teorema, não é? Se eu estou falando em norma, eu estou assumindo, né, implicitamente que essa norma é a norma induzida por aquele produto interno. Então, é a raiz quadrada do produto interno. Né? Então, eu posso escrever, né, isso da seguinte forma. Como a gente já fez na outra demonstração da aula anterior. Então, eu posso escrever isso assim. Então, esse é o produto interno do vetor por ele mesmo. A gente pode abrir essa expressão, né? Depois voltar para o produto interno, e o que a gente vai obter é, para a norma, né? Voltar para a norma, a gente vai obter essa expressão aqui. Mas a gente já fez essa conta, então eu não vou repetir. 2 vezes então o produto de TEI por TEJ. Bom, T não é isometria? Então, a norma de TEI é igual à norma de EI. Então, isso vai virar a norma de EI ao quadrado. A mesma coisa para a norma de TEJ. Isso vai ser a norma de EJ ao quadrado. Então, o que sobrou foi essa expressão aqui que eu vou manter. E agora eu vou comparar isso. Opa, faltou um T aqui. Eu vou comparar essa expressão com uma outra. Com essa aqui, que é a norma de EI com a norma de EJ. Vamos, na verdade, deixa eu fazer isso de uma maneira mais clara. Essa expressão também é igual, né? Então, vou escrever assim, por outro lado, isso também é igual ao seguinte. Olhando só para o lado esquerdo dessa igualdade. T é linear, então eu posso escrever isso assim. E agora uso a propriedade de que T é isometria, então T calculado, a norma, né, de T calculado nesse vetor é igual à norma do próprio vetor, que é o vetor EI mais EJ. Então ele preserva normas, né, preserva comprimentos, então isso é igual a isso. Aí a gente aplica o mesmo raciocínio, escreve isso aqui como produto interno desse vetor por ele mesmo e abre, a gente vai chegar numa expressão com essa cara aqui. 2 vezes produto de EI com EJ. Ora, se a gente comparar a expressão que está aqui em cima com essa que está aqui embaixo, né, isso é igual a isso, né, essa expressão é igual a de baixo, então a gente chega à conclusão que o produto de T por EI, T e J é igual ao produto de EI por EJ. Ora, EI vezes EJ não é 1 ou 0, não é o delta de Kronecker. Então, isso é verdade por hipótese, que a gente começou com uma base ortonormal e a gente está chegando à conclusão, então, que o produto entre dois elementos da nova base B' também é 1 ou 0, né? Dependendo se I é igual a 0, ou se I igual a J ou se I é diferente de J. Ou seja, B' é base ortonormal. Ou é um conjunto ortonormal também, que era o que a gente queria provar. Muito bem, as outras implicações são imediatas, né? Mostrar que 2 implica 3 e mostrar que 3 implica 1, eu vou deixar como exercício. Então a gente sabe agora que essas três afirmações são equivalentes. T é isometria, T leva a base ortonormal em base ortonormal e T preserva o produto interno. Muito bem. Existe também uma outra forma de caracterizar isometrias, que é olhando para uma base. Então, se a gente pega uma base ortonormal e olha para a transformação nessa base, que cara tem a matriz dessa transformação? Então, isso é também uma maneira de reconhecer quando a gente está lidando com uma isometria. E a gente vai, então, provar o seguinte. Suponha que você tem T, um operador linear num espaço vetorial V de dimensão finita. A gente vai dizer que T é uma isometria se e somente se a matriz de T numa base
ortonormal é uma matriz ortogonal. Muito bem. Então vamos lá. Vou provar então que se você tem isometria, então a matriz de T numa certa base B é ortogonal, onde B é alguma base ortonormal em V. Vamos lembrar o que significa ser matriz ortogonal, né? Então isso aqui, né, se você tem uma matriz, ela é ortogonal, por definição, se ela satisfaz o seguinte: se você multiplicar ela pela transposta, então esse tzinho de transposta, isso é igual à identidade. Ou seja, a inversa é a transposta. Isso aqui é uma matriz ortogonal. Então o que esse teorema está dizendo é que se você tem uma isometria, a matriz dessa isometria numa base ortonormal é sempre uma matriz ortogonal e vice-versa, né? Se você tem uma matriz ortogonal numa base ortonormal, você pode encarar isso como uma matriz de um operador numa base ortonormal, esse operador é uma isometria. Então vamos fazer a hidra, né? Então se tem isometria, eu quero mostrar que a matriz dele é uma matriz ortogonal. Então só para simplificar minha vida, vamos colocar aqui quais são os elementos, né, os componentes dessa matriz. Então vou chamar de A e J, uma matriz N por N, são os componentes, né, reais A e J da matriz de T. Então vamos lá. Eu quero calcular, né, para mostrar que é uma isometria, eu quero provar que, na verdade, eu tenho uma isometria, né, então eu quero provar que a matriz dessa transformação é ortogonal. Então o que eu vou fazer é tentar encontrar relações entre as componentes dessa matriz, né? Como se traduz essa relação aqui em termos dos elementos, né? Isso aqui é uma multiplicação de matrizes, né? Eu posso escrever isso assim, eu poderia ter escrito isso também assim, né? Tomando o transposto, que também dá no mesmo, né? Então, se eu olhar para essa expressão, então eu posso escrever isso assim. Eu vou pegar, eu quero somar as matrizes da seguinte maneira. Eu vou somar em I, indo de 1 até N, e isso tem que ser a matriz de identidade. Então, a matriz com elementos KJ. Então, vejam que numa soma usual, né, de uma multiplicação de matriz, a gente estaria somando a coluna dessa com a linha dessa, né? Mas a gente está somando a linha da primeira com a linha da segunda. Ora, é como se a gente estivesse tomando o transposto da primeira, certo? Então, o que a gente tem nessa equação é essa expressão que está aqui em cima. Se a gente conseguir chegar nessa relação entre os componentes, né, da matriz de T, a gente vai estar então mostrando que essa matriz é ortogonal. Então é precisamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeiro eu vou considerar, para calcular a matriz de T, né, na base B, eu preciso conhecer então quem são as coordenadas desse vetor na base B. As coordenadas desse vetor na base B, por definição, né, a gente precisa expandir esse vetor na base B com certos coeficientes. Como eu já conheço a matriz, né, eu só tenho uma maneira de escrever isso, que é assim. Então, essa é uma expansão na base B, eu estou somando aqui em K de 1 até N. E eu vou fazer para dois índices diferentes, só para facilitar. Então, aqui eu vou fazer, por exemplo, uma soma em um índice L. Então, continua sendo uma expansão nos vetores da base B. Aqui é EL, né? E L está indo de 1 até N
né, como na expressão anterior. Então é a mesma coisa, eu só troquei I por J e K por L, só para não repetir os índices. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o produto de T e I por T e J. Certo? Eu sei, né, que a base é ortonormal, então eu já tenho alguma informação aí. Eu vou simplesmente substituir essas expressões aqui, né, de cima, no lugar de T e I, eu tenho essa expansão, no lugar de T e J, eu tenho essa outra expansão. Agora, eu posso usar a linearidade do produto interno em cada um dos argumentos para tirar essas somas para fora. Então, eu tenho uma soma em K, uma soma em L, indo de 1 até N, com coeficientes A, K, A, L e J, e sobrou o produto GK por L. Ora, a minha base B é a base formada por esses vetores, e a gente sabe que ela é ortonormal. Então, esse produto ele é 1 se K igual a L e 0 se K é diferente de L. Então, dessa dupla soma, só vai sobrar aquela soma com K igual a L. Né? Os termos com K diferente de L vão dar 0. Então, eu posso manter só uma soma em K e faço K igual a L na segunda. Então, eu vou ficar com isso aqui. Certo? Ora, quanto que dá esse produto? Pelo teorema anterior, a gente viu que, por ter essa isometria, esses vetores aqui também formam uma base ortonormal. Então, o produto entre eles também é 1 ou 0, dependendo se I igual a J ou se I é diferente de J. Ora, a gente chegou precisamente na relação que a gente queria, essa relação aqui. Né? Então, isso mostra para a gente que a matriz da transformação T é ortogonal. Para mostrar a volta, teria que só refazer os passos de trás para frente. Né? A gente assume, então, essa relação que está aqui em cima, ou essa relação que está aqui, que T tem matriz ortogonal, e a gente vai caminhando de trás para frente até a gente mostrar que T é uma isometria, certo? Ou seja, que T leva base ortonormal em base ortonormal. Muito bem. Só para encerrar esse assunto, vou dar um exemplo que é importante. É um exemplo que trata de mudança de base. Matriz de mudança de base para bases ortonormais. Então, imagine que você vai mudar de uma base para outra, bases ortonormais. Vou pegar um caso específico. Vamos pensar no R2. No R2 eu vou escolher duas bases. Uma base B, que é, por exemplo, essa base aqui. E uma base ortonormal, certo? Vocês podem verificar que ela é ortonormal segundo o produto canônico. E vou pegar outra base ortonormal, que é a base canônica. Né? A base ortonormal mais simples também é ortonormal. Então eu pergunto para vocês, qual é a matriz mudança de base, né, da base C para a base B? Então vocês sabem calcular isso já de algumas formas. Né? Vocês poderiam calcular diretamente a matriz mudança de base de B para C e tomar a inversa, mas aqui a gente vai vai tomar um caminho um pouco diferente, usando o fato de que a gente está lidando agora com R2, mas munido de um produto interno, né? O produto canônico. Então fica muito mais fácil calcular aqueles coeficientes das expansões. Por exemplo, eu quero calcular... vou pegar o primeiro vetor da base canônica. Suponha que eu quisesse calcular esse vetor, né, como combinação linear dos vetores da base B. Então isso vai ser um certo constante A, que multiplica o primeiro desses vetores,
mais uma constante b que multiplica o segundo desses vetores. Ora, o que eu posso fazer? Eu posso determinar, né? Vamos fazer o seguinte, só para não ter que ficar escrevendo muito, vou chamar isso de V1 e V2. Então, isso é o ortonormal. Então, aqui eu tenho A na direção de V1 mais B na direção de V2. Meu trabalho é encontrar quem são esses coeficientes. Ora, eu sei, né? Eu sei que V1 vezes V2 é 0, V1 vezes V1 é igual a V2 vezes V2, que é igual a 1, né? Uma base ortonormal. Então, se eu multiplicar essa primeira linha por V1, o que vai acontecer? Multiplica essa primeira linha por V1. A gente vai obter primeiro vezes V1, vai ser A, usando agora propriedades, né, do produto interno, isso é V1 vezes V1, mais V2 vezes V1. Ora, como isso é zero, então isso é A vezes a norma de V1 ao quadrado, V1 vezes V1. Então, a gente, como V1 é não nulo, né, a norma dele também não é zero, daí a gente tira que A é justamente essa projeção. V1 vezes V1 é 1, então isso se simplifica para essa expressão. Da mesma maneira, né, vocês podem verificar que B é 0 vezes V2. Né? E então a gente conhece quem são os coeficientes A e B dessa expansão. Então, dessa maneira bastante simples, a gente chega rapidamente na matriz mudança da base canônica para a base B, é essa matriz aqui. Vocês vão reconhecer essa matriz como sendo a matriz, né, de uma rotação, né, na base canônica no sentido anti-horário, que a gente sabe que é uma isometria, né? Ora, se é uma isometria e ela está na base canônica, pelo teorema anterior, a matriz tem que ser uma matriz ortogonal. De fato, é uma matriz ortogonal, como a gente já calculou em outra oportunidade, né? Essa matriz é tal que a sua inversa, né? A inversa dessa matriz, que é a matriz mudança de base de B para C, é igual a transposta. Então, é igual a transposta. Deixa eu escrever isso aqui assim. Ou seja, é uma matriz ortogonal. Mas isso que a gente fez aqui, nesse caso particular, de fato, vale no caso mais geral. Ou seja, sempre que você tiver uma matriz mudança de base entre bases ortonormais, essa matriz vai ser uma matriz ortogonal. Muito bem, a próxima aula, a última aula, a gente tratará de operadores simétricos, que é o último assunto do curso.